Oi, pessoal! Sabe, existe um conflito que, na verdade, define toda a história humana, desde o comecinho de tudo. É uma verdadeira batalha cósmica entre a verdade e a mentira. Hoje, a gente vai mergulhar nessa guerra espiritual, que começa lá no primeiro livro da Bíblia e atravessa tudo até o último, mostrando como a verdade não é só uma ideia, mas uma força que pode de fato libertar. E para a gente começar a entender isso, olhem só que promessa poderosa feita por Jesus. Percebam que a verdade aqui não é só uma filosofia, um conceito ou um monte de regras. Não, ela é apresentada como uma realidade espiritual viva, com poder para quebrar correntes e trazer uma liberdade genuína. Bom, para a gente captar a profundidade dessa batalha, a gente precisa voltar lá no ponto de partida, sabe, na primeiríssima cena do drama humano, lá no Jardim do Éden, onde a primeira sementinha da dúvida foi plantada. E tá aí, a primeira mentira da história. Uma contradição direta, ousada ao que Deus tinha dito. Pensa bem, Deus afirmou, certamente morrerás. E a serpente vem e diz, certamente não morrereis. É uma negação total da realidade. É aqui que o jogo vira e o conflito começa para valer. E essa tática, gente, ela é atemporal. O padrão é basicamente sempre o mesmo. Primeiro, a palavra de Deus é sutilmente distorcida. Depois, o caráter dele é colocado em dúvida. Aquela coisa de, será que ele quer mesmo o seu bem? E por fim, vem a promessa de uma falsa liberdade, uma autonomia que, na verdade, é uma cilada que leva à escravidão. Esse roteiro se repete até hoje. Então, esse conflito original estabelece dois reinos completamente opostos. E para a gente entender bem esses reinos, vamos dar uma olhada no significado das palavras verdade e mentira nas línguas originais da Bíblia. A linguagem aqui revela muita, mas muita coisa mesmo sobre a natureza de cada um. No hebraico do Antigo Testamento, a palavra para verdade é emet, e ela não significa só correto ou certo. A ideia é de algo firme, sólido, confiável. Sabe, a verdade é aquilo em que se pode firmar, se apoiar sem medo de cair. É a própria natureza de Deus. Já no grego do Novo Testamento, a palavra é aletheia. A origem dela, literalmente, significa aquilo que não pode ficar escondido. É como algo que estava coberto e, de repente, o véu é removido. A verdade é uma realidade que, por mais que tentem encobrir, uma hora vem à luz. É algo que se revela. Então, o ponto central é este aqui. As Escrituras mostram duas fontes totalmente opostas. De um lado, Deus, cuja própria essência é a verdade, a fidelidade, o emet. E do outro, Satanás, que não é definido como alguém que às vezes mente, mas como a origem, o pai da mentira. Jesus é incrivelmente direto em João 8. Ele descreve o enganador não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. A mentira não é só uma ferramenta que ele usa de vez em quando, é a sua língua nativa, a sua própria substância. Simplesmente não existe verdade nele para ser encontrada. E é exatamente aqui que a história tem uma virada espetacular. A resposta definitiva ao engano e à mentira não vem na forma de uma nova filosofia ou um novo livro de regras. Não. A verdade chega na forma de uma pessoa. Prestem muita atenção na força dessa declaração. Jesus não diz, eu ensino a verdade ou eu mostro o caminho. Ele afirma, eu sou a verdade. A verdade, de repente, deixa de ser um conceito abstrato para se tornar alguém, uma pessoa com quem a gente pode se relacionar. E essa imagem da luz ilustra perfeitamente a função da verdade. Assim como a luz, Cristo expõe o que está escondido. Ele dissipa a confusão e guia para fora da escuridão do erro. É simples. Onde ele está, as trevas do engano não conseguem coexistir. Aqui, a coisa fica séria. Jesus eleva o nível da conversa, ligando a crença na identidade dele diretamente a uma questão de vida ou morte espiritual. Mas que identidade é essa que ele tanto insiste que as pessoas reconheçam? Essas duas palavrinhas são talvez a declaração mais poderosa de todo o Novo Testamento. Eu sou não é só um "Oi, eu existo". É uma reivindicação direta de divindade, ecoando o nome que o próprio Deus revelou a Moisés lá no Antigo Testamento. Basicamente, Jesus estava dizendo, eu sou Deus. Certo, agora vamos conectar todos esses pontos. Vamos ver como essa verdade personificada se torna, na prática, o caminho para aquela liberdade prometida lá no início. Como é que crer no eu sou realmente nos liberta? Este quadro resume o conflito de uma forma muito clara, vejam só. De um lado, o reino da verdade. A origem é Deus, o representante é Cristo, o elemento é a luz e o resultado é vida. Do outro lado, o reino da mentira.
A origem é Satanás, o representante é o enganador, o elemento são as trevas e o resultado é a morte. A escolha entre eles é a mais crucial da vida. E isso nos traz de volta a promessa de liberdade, mas agora com uma clareza muito maior. A verdadeira liberdade não é algo que a gente conquista por esforço próprio, mas algo que a gente recebe. É um ato do Filho, a verdade em pessoa, que nos liberta da escravidão do engano e do pecado. A narrativa bíblica é bem clara nisso. A verdade vence no final. O Apocalipse descreve um destino definitivo para a mentira e para aqueles que a amam. E a intenção aqui não é assustar, mas mostrar a seriedade da escolha e a vitória final e inevitável da verdade. E tudo isso nos deixa com uma questão fundamental para os nossos dias, não é? Em um mundo saturado de informação e desinformação, de verdades relativas e mentiras bem disfarçadas, como é que o fato de a verdade ser uma pessoa, Cristo, nos ancora e nos protege? Essa é a reflexão que encerra nossa análise de hoje.